Bom dia, pessoal, tudo bom? Ao longo das últimas semanas, a gente estudou conjuntos, conjuntos numéricos, operações entre conjuntos, intervalos reais, enfim, algumas coisas aí. Hoje a gente vai introduzir um objeto novo na matemática chamado funções. Essas funções, elas são objetos que estabelecem relações entre dois conjuntos. Como é que essas relações são feitas? Elas estabelecem relações entre elementos de um certo conjunto com elementos de um outro conjunto dado, tá? Então, a gente vai aprender um pouco por meio de alguns exemplos, dois exemplos que eu coloquei aqui, exemplos de funções, né, relacionando dois conjuntos que vocês já conhecem. Então, olha esse primeiro exemplo aqui. Eu estou imaginando uma função que estabelece uma relação entre elementos do conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros. O que essa função faz? Que relação que ela está colocando nesses conjuntos? Ela relaciona cada elemento natural com o seu próprio oposto. Então, ela relaciona o 1 com o menos 1, o 2 com o menos 2, o 3 com o menos 3, 4 com o menos 4. Então, ele pega um número natural e troca o sinal dele e relaciona com alguns elementos que estão no conjunto dos números inteiros. Essa configuração de setas aqui é a função. Essa relação entre os dois conjuntos é a função. Então observa que ela, por exemplo, leva o 3 no menos 3, né? Então a gente poderia dizer que, de maneira mais abstrata, ela pega um elemento x dos conjuntos de números naturais e leva no elemento menos x, que vai estar no conjunto dos números inteiros. Então a gente pode fazer muitos outros exemplos de funções. Estou fazendo só dois aqui, né? Então olha essa outra função. Ela relaciona os naturais com ele mesmo. Então ela pega cada elemento do conjunto de números naturais e associa ao seu sucessor. Então quem é o sucessor de 1 é a função vira e fala, é o 2. Quem é o sucessor de 2? O 3. O sucessor de 3? O 4 e assim por diante. Então essencialmente ela pega um número e soma uma unidade, né? Isso leva a um outro número natural. Só que em vez de ficar falando essa função, aquela função, uma boa ideia é a gente dar nomes a elas, para não falar, olha, essa é a função que associa o sucessor de natural a um número natural. É melhor a gente virar e falar, olha, essa é a função f, f de função, né? Ou essa é a função g, g porque é a próxima letra depois de f. Então a gente poderia, por exemplo, no exemplo 1, virar e falar, olha, essa função que relaciona um número natural com seu oposto nos inteiros é a função f, para esse exemplo, né? E para o exemplo 2, essa função que associa um número natural ao seu sucessor é a função g. Então, para esses dois exemplos, eu vou me referir a essa função do exemplo 1 e exemplo 2 como função f e função g. Muito mais fácil de fazer referência, né? Só que olha só, a gente já sabe o que a função f e o que a função g fazem. A função f relaciona um número com seu oposto, a função g relaciona um número com seu sucessor, natural, né? Então, se a gente sabe essa lei de formação, né, como é que essas setas são formadas, a gente pode eventualmente até dispensar esse diagrama de flechas, né? Esse diagrama com esse monte de flechinhas verdes aí. Então, a gente vai discutir agora um pouco sobre a notação, como é que a gente representa essas funções em linguagem matemática, né? Então, primeiro ponto é você entender o que a função faz. Para notação em termos de escrita matemática, numa equação, numa expressão numérica, você pode pensar que uma função é uma espécie de máquina. Ela recebe uma entrada e ela te retorna uma saída. Ela recebe um argumento e te retorna um resultado. Né? Então, quando eu escrevo assim, ó, f de 3, aí a gente lê assim, f de 3 é igual a menos 3. Significa que a função f vai calcular, ela recebe como argumento o valor 3. O que a função f faz? Ela não calcula o oposto? Então, o que eu penso quando eu vejo essa expressão aí, essa equação aqui, eu penso, olha, eu estou fornecendo o número 3 para a função f, ela está fazendo alguma coisa e me retornando o número menos 3. O que ela está fazendo? Trocando o sinal. Então, em geral, a gente pode dizer que a f de x é menos x. Isso aqui é a lei de formação, né? Como é que você calcula o resultado da função, né? A que número o número dado está associado, ou seja, a que número 3 está associado pela função f? Ao menos 3, porque o que a f faz é trocar o sinal só. Para o exemplo 2, né, no caso da função g, quando eu penso, como eu calculo a imagem de 3 pela função g? Ou seja, o g relaciona o 3 a quem? Então, o que o g faz? Ele pega essa entrada, soma uma unidade e te dá o resultado. Nesse caso, o 4, né? Então, em geral, o que o g faz, ele pega um valor x e soma 1 nesse valor x. É isso que ela faz. E é assim que a gente representa como aquelas setas são formadas, em termos de equações, né? Então, quando você escreve essa equaçãozinha,
aquelas setas já não tem mais escolhas, têm que ser formadas daquele jeito, concorda? Então a gente chama essas expressões aqui, essa parte em geral, de lei de formação. Então, por exemplo, a f de x igual a menos x é a lei de formação da função f. Então a gente utiliza por costume, tá, a letra x para essa entrada genérica para a função f. Então, nesse caso, a gente diz que x, na hora de representar a lei de formação, é a variável independente da função. É a variável que vai assumir os valores aí, a f que vai calcular o restante. E a gente tem um nome especial para o resultado da função quando ela é aplicada em um número. Então, por exemplo, a função f aqui está sendo aplicada ao número 3. E o resultado dá menos 3. Nesse caso, a gente diz que o menos 3 é a imagem de 3 pela função f. Quer dizer que a f leva o 3 em menos 3. Nesse outro caso, a gente diria que 4 é a imagem de 3 pela função g, porque g de 3 é igual a 4. Né? Então é assim que a gente se comunica matematicamente, né, em linguagem matemática, quando a gente está falando de funções aplicadas a números. Qual é a relação que uma função é, faz entre um número e outro, né? E outras maneiras de representar essa função, tá? Além da escrita da lei de formação, apesar da lei de formação ser a mais utilizada mesmo. Uma que você já viu, né, que é aquele diagrama de flechas lá, a gente não usa exatamente daquele jeito, mas eu já vou mostrar como que a gente usa frequentemente. E a outra que a gente chama de forma tabular. Essa palavra tabular vem da palavra tabela, tá? Porque a gente vai montar uma tabela com alguns elementos e as suas respectivas imagens pela função. Então essas duas são úteis só para ter uma ideia de como é que a função se comporta enquanto a gente está estudando cada função especificamente, tá? Então, com o tempo a gente começa a dispensar o uso de diagramas de flechas e da forma tabular, mas a gente vai usar essas duas formas um pouquinho ainda, tá? Então, o que é a forma tabular? Essa tabela que eu estou montando. Muito parecido com o diagrama de flechas, né? Aqui eu vou elencar alguns valores de x que eu vou utilizar para calcular as respectivas imagens pela função f. E aqui eu estou falando o seguinte, ó, na primeira linha, ó, se eu fornecer o valor x igual a 1, o valor de f de x, ou seja, o f de 1 nesse caso aqui, né, vai ser menos 1. Por quê? O f de menos 1 é igual a menos 1. É isso que ela faz, troca o sinal da entrada. Né? E aqui eu vou colocar os argumentos e os respectivos resultados, né, as respectivas imagens de cada argumento. Tá? E aqui o porquê que é a explicação em forma de equação, né, desse fenômeno aqui. E o diagrama de flechas é muito parecido com aquela associação, mas a gente usa uma espécie de diagrama de Venn, tá? Para associar os números no conjunto de partida, né? Porque a função f pega um número natural e associa um número inteiro, né? Então, o conjunto de partida é esse números naturais, o conjunto de chegada são os números inteiros. A gente tem um nome específico para cada um deles, tá? Então, esse conjunto de chegada, esse conjunto de largada, o conjunto de partida, né? Eles são chamados de domínio. Então, essa função f, por exemplo, tem o domínio nos números naturais e o contradomínio no conjunto dos inteiros. Tá? Esse aqui é o conjunto de chegada. Por que domínio e contradomínio? Né? A gente fala que esse domínio da função f é o conjunto dos elementos que ela domina, que ela sabe operar. Né? Então, eu não estou habilitando a função f a mexer com números racionais, por exemplo. Só com números naturais nesse caso. Né? E observa que alguns elementos aqui no contradomínio de f, eles não são atingidos por nenhuma seta. Não tem problema nisso, tá, gente? A gente vai ver algumas regrinhas que devem ser respeitadas para produzir uma função, tá? A função tem um conjunto de regras para você colocar essas setas aí. Qual é esse conjunto de regras? É só em uma frase você consegue descrever tudo o que você precisa saber. Você tem que se atentar para essa parte que está em vermelho. Todo elemento do domínio do conjunto de partida deve estar associado a um e somente um elemento do contradomínio. Então vou dar alguns exemplos e contra-exemplos do que significa essa frase. Repara que isso é importante, né, gente? Não só está no quadrinho vermelho, mas esse um e somente um ainda está com um marca-texto por cima. Olha esses diagramas, ó. 2 contra-exemplos aqui e um outro exemplo. Esse contra-exemplo 1. Por que esse diagrama de flechas não representa uma função? Beleza, eu tenho um elemento domínio associado a um único elemento contradomínio, beleza. Um elemento domínio associado a um único elemento contradomínio, beleza. Isso é válido para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, mas o 6 ele não está associado a ninguém. E ele deveria estar, olha só,
todo elemento do domínio deve estar associado a um elemento do contradomínio. E esse aqui não está associado a ninguém. Isso aqui não é uma função. É uma relação, mas não é uma função. Uma função é uma relação especial. Que tem essa regra em vermelho aí. Aí esse contra-exemplo 2. Por que esse diagrama de flechas não é uma função? Apesar do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5 terem uma única imagem, beleza? Olha só o elemento 6. O elemento 6 está com duas imagens. Então, beleza, o elemento 6 está associado a alguém do contradomínio? Tá, mas não é somente um. Ele está associado a dois caras do contradomínio. Então, isso é uma relação, mas não é uma função. O 6 deveria ter uma única imagem. E olha esse exemplo 3 aqui. Esse exemplo 3 é uma função, gente. Mesma coisa, ó, 1, 2, 3, 4 e 5 estão ok, né? Associados 1 e é somente 1. Olha para o 6. Está associado a 1 e somente um elemento no contradomínio? Tá. Olha, parece um pouco estranho que o 5 esteja recebendo duas setas, mas não tem nenhum problema nisso, porque está no contradomínio. A sua preocupação é com o domínio. O domínio, todo elemento tem que ter um e um único associado no contradomínio, tá bom? Então, no caso desse exemplo 3, esse diagrama de flechas representa uma função. Eu coloquei aqui até uma observação. Ó. Não tem problema nenhum no elemento do contradomínio ser imagem de dois elementos diferentes do domínio, tá? Então, o motivo para essas regras existirem é que a gente quer sempre ser capaz de calcular f de x. Imagina só, se você aperta f de 6 ali na máquina lá da função, coloca o 6 lá dentro. Aí essa máquina que é a função vai dar dois resultados, quer dizer, você deu uma entrada só e a função produziu dois resultados diferentes? Não tem como, né? No caso desse contra-exemplo 2. Então a gente quer ser capaz de calcular um f de qualquer coisa que esteja no domínio. A gente tem que achar um resultado e tem que achar um único resultado. Então esse é o motivo dessas regras existirem, tá? Então agora a gente vai introduzir a notação formal de funções. Essa aqui, assim, se você quiser se comunicar com alguém de matemática e exibir uma função de forma clara, quem é o domínio, quem é o contradomínio, qual é a lei de formação, tudo que a pessoa precisa saber sobre essa função, você escreveria desse jeito aqui, ó. Você lê dessa forma, ó. F é uma função de A em B que leva o elemento x na imagem f de x. E nesse f de x aqui, ó, a gente colocaria a lei de formação da função, tá? E aqui, ó, esse A é o domínio da função f, tá? É nessa função f que eu estou usando de exemplo, né? Então, o domínio da f é a A. Aqui, o contradomínio da f é o B. O x é a variável independente, o f é o nome da função, né? E aqui vem a lei de formação. Então, como é que ficariam a FG do exemplo 1 e 2 que estão lá em cima? Olha só as definições. Quem é o domínio e contradomínio? Ó, naturais inteiros, no caso da função f. Né? Então, o nome da função é f. Ela tem o domínio nos naturais, o contradomínio nos inteiros. E o que ela faz? Ela associa cada número natural, cada número do domínio, cada número x do domínio, ao seu oposto nos números inteiros. Então, ele pega esse elemento x e troca o sinal. O que a função g faz? Domínio, naturais. Contradomínio, naturais também. Não tem problema ser o mesmo conjunto, tá? O que ela faz? Leva cada elemento natural no seu sucessor, ou seja, pega esse número natural e soma uma unidade. Então leva no sucessor. Então, se você mostrasse para mim só essa expressão aqui, ó, que eu estou circulando com o mouse para a função f, na minha cabeça já vem essa imagem aqui que está nesse quadrado, nesse retângulo do pensamento, tá? Se você escrever só isso para mim, na minha cabeça já vem isso aqui que está no exemplo 2 dentro do retângulo do pensamento. Beleza, gente? Então fica bem mais rápido a gente se comunicar assim, fica mais conciso, né? Talvez não fique mais fácil, mas fica mais conciso você escrever a definição da função dessa forma. Porque a pessoa que já está mais treinada, ela bate o olho e ela já sabe exatamente o que está acontecendo. O outro ponto importante é se atentar para o domínio, tá, gente? Como eu falei, o domínio é o conjunto dos elementos que a função sabe operar. Então, às vezes, a própria lei de formação da função impede que você use alguns elementos. Olha só esse exemplo aqui do lado. Essa função que leva dos reais não nulos, ou seja, eu estou excluindo zero do conjunto dos números reais, e tem contradomínio real. Ela pega um elemento e calcula o seu inverso. Se você tentasse pegar... Por que eu excluí o zero, né? Se você tentasse incluir o zero nessa função, o que ia acontecer, né? Você ia ter que calcular 1 sobre zero. E não existe divisão por zero na matemática, tá?
Então essa função dá pau, né? Ela não funciona com zero. Então a gente exclui o zero do domínio da função f, porque ela dá problema. Isso foi um gato passando. Então, a seguir eu deixei um exemplo um pouco mais contextualizado de por que a funções pode ser uma ferramenta bastante eficiente na solução de problemas. E no final do PDF eu coloquei alguns exercícios recomendados do livro que está no sala de aula. Então, eu deixei a solução aqui explicadinha, tá? Do exercício contextualizado. A gente pode discuti-lo no atendimento ou na aula de exercícios. E aqui no final, as recomendações de exercícios para vocês fazerem em casa. Valeu, pessoal, e até a aula de exercícios.